Irmãos queridos, que as bênçãos de Deus possam penetrar o nosso coração, possam iluminar o nosso entendimento, possam dulcificar as nossas resoluções. Hoje, vamos nós conversar um pouco acerca do Natal de Jesus. Por quê? Estamos vivendo um tempo de pandemia. E esse tempo, essa aprovação coletiva, com certeza mexeu com a emoção de todos nós. Todos nós temos alguém ou mais próximo ou do nosso conhecimento que ou adoeceu, alguns adoeceram e se curaram, outros ainda estão doentes e alguns retornaram para a vida espiritual, não é? Particularmente, nós temos 4 amores que voltaram e é interessante para a gente analisar, né? A tia, de 84 anos, uma questão renal que foi solucionada, estava esperando um quarto para ter alta e eles não mandariam direto da UTI para casa. E naquela noite teve uma parada cardiorrespiratória e desencarnou, no dia 14 de maio. No dia 2 de julho, a outra de 96, lúcida, bem, tem um infarto e desencarna. Dali a mais ou menos 15 dias, um primo nosso, né, querido, médico intensivista, vinha na ambulância, do lado do motorista, houve uma batida e só ele desencarnou. E no Dia dos Pais, praticamente, nas vésperas do Dia dos Pais, o tio Grilo, que pelo nome já deu para ver, né, alguém que cantava muito, muito alegre, vai desencarnar também. Então foram 4 amores que desencarnaram. Nada em relação assim a desrespeito ao vírus, não foi de Covid, mas foi do momento de retornar à vida espiritual. É que nas provações coletivas, nas situações de tormentos coletivos, de provas coletivas, fica mais evidente para nós, né, que há uma hora de voltar. Há uma hora de retornar, até porque a nossa vida não é interrompida. Somos espíritos vivendo uma experiência material, como muitos companheiros, divulgadores falam, e é a nossa realidade. O mundo normal primitivo é a vida espiritual. Então, viemos da vida espiritual, mergulhamos na carne e voltaremos para ela. Mas, nesse período, as desencarnações coletivas foram inúmeras. E aí começa a haver a dor. É uma dor legítima, como o Livro dos Espíritos fala, é um motivo de dor legítima a desencarnação. Nenhum de nós vai minimizar ou vai, vamos dizer assim, negligenciar essa dor. É uma dor legítima mesmo. E a vibração de dor, de saudade é uma coisa, mas a vibração da inconformação, da revolta é outra. E muitas pessoas são tomadas por esta vibração de revolta, de inconformação, até porque as notícias que nos chegam através das mídias são inúmeras e muitas vezes notícias que são desestimulantes mesmo. E aí chegou dezembro, estamos de março até dezembro. Eu peço assim desculpa aos amigos, porque o Teresa Dávila fica numa vila. E está sendo feita uma obra e há um determinado barulho, mas o barulho não tem nada a ver com a gente, né? A gente vai continuando, conversando, estudando e refletindo, buscando o melhor. Os amigos também têm direito de colocar as suas casas, os seus imóveis do jeito mais agradável, certo, amigos? Então, vamos continuando. E aí, por essa vibração de inconformação, de revolta, e até de dor não trabalhada, não resolvida, não é? A gente vê que o clima vibratório vai baixando, desculpe. E aí, de março até agora, estamos chegando no Natal. E aquela célebre expressão, não vou ter Natal, ela vem à tona. Vem a expressão, este ano para mim não vai ter Natal, eu não estou com gosto para nada, eu não vou fazer nada. Afinal de contas, é uma data muito triste. É uma data muito triste, eu estou desestimulado, fulano desencarnou, o outro fulano está triste, não tenho clima para isso. E aí, amigos, nós resolvemos
conversar um pouco sobre essa questão. Primeiro, de quem é o Natal? Ou o que é o Natal? Há um conto de Ana Maria Machado, que eu sempre conto nos nossos estudos, que é sobre o Natal de Manuel. Manuel era aquele garotinho de 5 anos, né? E como toda criança de 5 anos, extremamente indagadora. E ele chega para a mãezinha e pergunta assim: mamãe, o que é Natal? A mãe estava montando a árvore de Natal, né? E a mãe fala assim: ah, Manuel, o Natal é o nascimento, a festa do menino G, mas aí bateu a campainha. E ele foi correndo, né? A criança faz essa questão toda. E aí quem vem? Os tios. Aí a tia chega, dá um beijinho nele, tira o sapato e fala assim: ai, eu não aguento esse negócio de Natal. É um tal de sobe rua, desce rua, compra aqui, compra acolá, depois tem que trocar tudo. Olha, eu estou com os pés cansados. E aí o marido, né, o tio, fala assim: não, eu gosto de Natal, que Natal é época de faturar muito, eu faturo muito na minha loja. E aí dá um beijinho e vai caminhando. Quando ele vai saindo, ele passa pela casa da irmã, pelo quarto da irmã. E está a irmã observando o vestido, ajustando o vestido diante do espelho e fala assim: estou doida para chegar o Natal, porque Natal é época de vestir roupa nova. Ele anda mais um pouquinho e na cozinha ele vê a cozinheira. E a cozinheira fala assim: eu não aguento esse negócio de Natal. É tanta comida que se faz, é tanta coisa. E daqui a pouco ela estava suando com aquele monte de panelas, tabuleiros, formas. Assim, e depois tem que arrumar, porque tem pratos que a pessoa só tira um pouquinho e depois ninguém come mais nada. Olha, Natal é um inferno. E ele anda um pouquinho mais e a avó vem pela cozinha. E fala assim: como é, Manuel? Você se comportou direitinho esse ano? Porque Natal é época de menino bonzinho ganhar presente. E aí ele vê que o mundo dos adultos está muito complicado, está muito incoerente. E ele vê, então, o André. André era o menino, o primeiro da sala de aula. Era muito inteligente, mais velho que ele, estava no 4º ano. Então ele pergunta assim: André, e André estava jogando bola. André, o que é Natal? E aí ele fala assim: Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Mas aí o Joãozinho, filho da lavadeira, fala assim: nada disso, Natal era um cara lá de Madureira, da Portela, que tinha uma porção de afilhados e distribuía presente para os afilhados. E aí, no final do livrinho, tem lá o Manuel sentado e pensando: o que é Natal, afinal? É nascimento do menino G? É dia de ficar com bolhas nos pés? É época de faturar muito? Tempo de vestir roupa nova para se encontrar com o namorado? É o inferno. É época de menino bonzinho ganhar presente? É a capital do Rio Grande do Norte? Ou é aquele rapaz, aquele cara lá de Madureira? E aí ele fica naquele monte de interrogação, e é uma história infantil que dá um trabalho muito bom, e muitas vezes na nossa cabeça fica isto. Mesmo na nossa cabeça religiosa, muitas vezes a gente olha os aspectos externos da comemoração e até em termos do isolamento social, de algumas dificuldades, as questões externas terão que ser modificadas. É o novo normal do Natal. Mas, na verdade, o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. É claro que não foi nesse dia, e ninguém sabe o dia que foi, até porque o calendário era diferenciado. Foi um outro calendário. Mas é uma comemoração, foi acordado entre a comunidade cristã esse dia de comemoração do nascimento de Jesus. E aí é muito interessante, meus amigos, como é que esse período de dores tem nos obrigado a refletir acerca do significado das coisas. Porque chegou um momento que Jesus não era nem pano de fundo. E isso vem acontecendo há muito tempo. Quando Francisco de Assis ele inaugura o presépio, ele faz o presépio, foi para reafirmar a lembrança do Natal, do episódio do nascimento de Jesus. Porque naquele momento
já estava havendo uma confusão. Isso em século XII, mais ou menos. E a gente, ao longo do tempo, foi substituindo por uma série de outras questões, né? Nada contra o Papai Noel, nada contra a árvore, nada contra a iluminação, mas tem que haver um sentido, tem que haver uma história. E cremos nós que esse tempo nosso não é o tempo da gente fazer o nosso Natal. É o tempo de nós comemorarmos o Natal de Jesus. Pensarmos que a festa é dele. E a festa continuará a ser dele, porque a gente não está aborrecido com ele. A gente não está triste com ele. A gente sabe que nesse período de dor mesmo, ele está bem pertinho, trabalhando muito. Os amigos de Jesus trabalhando muito na acolhida dos nossos amores, proporcionando o bem-estar, o esclarecimento para os nossos queridos que foram. E também para nós que ficamos, se nós quisermos, porque ele mesmo falou: eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. É o mesmo Deus, e ele diz: se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. E na tradução do Esperanto, vem mais: nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se vocês que são imperfeitos sabem dar bons presentes aos filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Então esta é a grande fala de Jesus para todos nós. Mas será que a gente sabe quem é Jesus? E no Livro dos Espíritos, quando se fala de progresso, quando se fala em perfeição, Kardec pergunta aos espíritos: haverá algum espírito que Deus tenha enviado à Terra para servir ao homem de guia e de modelo? E a resposta é curtinha: vede Jesus. E ver de Jesus é observar Jesus. O que é o modelo, o que é o guia? É alguém que ensina caminhos. É alguém que serve de referência. É alguém que nos ajuda a pensar, nos ajuda a sentir, nos ajuda a caminhar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, nós temos os itens 3 e 4 que falam sobre Jesus, o Cristo. E vale a pena, meus amigos, a gente ler, pensar acerca de Jesus, dessa figura de Jesus, da personalidade de Jesus, tirando até do papel de simples intercessor nas nossas dificuldades, para entender o papel de Jesus na humanidade junto a todos nós. E no item 3, ele fala assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Essa lei de Deus que está expressa nos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. E aí, quando ele fala aqui na lei de Moisés, é aquela parte da lei civil ou disciplinar, não é? Que tem uma série de situações em que Moisés teve que usar, porque ele era um legislador, ele necessitava organizar aquela sociedade, mas que Jesus, ele substitui pela lei do amor. E aí ele vem combater o quê? As práticas exteriores. Essas práticas que para muitos companheiros é o sentido do Natal. É o Natal do consumo, né? Então eu tenho que frequentar todos os shoppings, eu tenho que fazer aquele cardápio, e é muito interessante que tem pessoas que não mudam o cardápio, né? Porque tem que ser daquele jeito, daquele jeitinho, e muitas vezes em função até das questões financeiras ou até da ausência de algumas outras pessoas, elas se sentem impedidas de fazer daquele jeito. E isso gera uma contrariedade, gera uma dor, e aí a pessoa assim: eu não vou ter Natal, porque este ano
E aí a criatura coloca impedimentos de ordem material, né? E ele então vem dizendo que Jesus combateu esse abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E aí ele reduziu a lei mosaica, né, a lei a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele acrescentou: eis aí toda a lei e os profetas. Então a gente vê em Jesus a exaltação do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. É o resumo. Essa vivência de amor. Desculpe, é a expressão legítima do Evangelho de Jesus. E ele coloca, por estas palavras: o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo, até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse que ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. E aqui a gente já tem um ponto importantíssimo para a vivência deste Natal. Primeiro, quando Jesus traz Deus como Pai, ele consagra entre nós a fraternidade. Somos todos irmãos, todos, independentes de posição social, de etnia, de posição intelectual e até de posição espiritual. Somos irmãos. Somos irmãos uns dos outros. E aí vale pensar, meus queridos, como é que nós estamos lidando com isto? Como está a fraternidade no nosso dia a dia? Necessário pensar, refletir e avaliar. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, a gente sabe que Natal é essa data máxima da cristandade, é a comemoração do Natal do Senhor Jesus, e eu tenho que pensar assim: como é que eu posso presentear Jesus? Vivendo essas doces expressões da fraternidade. Nossas casas espíritas, algumas delas, né, a maioria delas, estão fechadas para atividade presencial, mas a gente tem certeza que as casas continuam nos estudos online, e nesses estudos nós somos convocados, somos estimulados à ação social. Aí, com todo cuidado, com todo protocolo, as cestas básicas, e nesse período mesmo, né, aqueles mimozinhos para apadrinhamento de crianças, ou até idosos, muitas vezes, tudo é feito, faz parte das nossas casas. Que tal, já que muitas vezes a nossa despesa não vai ser tão grande, em função de não podermos trabalhar, ter em nossas casas aglomeração, né? A gente tem um protocolo a ser seguido, cuidado, que tal a gente incrementar mais essa nossa doação? Seja em quantidade, seja em qualidade. Que tal? Ah, mas eu não posso fazer a minha ceia, né? Porque as pessoas não poderão vir. Mas a gente pode compartilhar. E hoje a gente tem até, por aplicativos, né, transportes, tem formas de se mandar. Então, tem gente, a gente sabe que só come rabanada no Natal. Tem isso, né? Então, mas eu vou comprar um pão daquele grande para fazer? Compra, faz e monta kits. E pode escrever assim: é Natal, nasceu Jesus, com uma mensagenzinha, e manda para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu companheiro, né? Para aquela criatura que faz parte do seu coração, como uma homenagem. Com certeza vai ser muito bem recebido, e é uma mensagem de carinho que se faz, não é? Vamos oferecer para aquele companheiro, numa situação mais difícil, que a gente sabe disso, que houve um desemprego, uma dificuldade qualquer,
Vamos oferecer para essa família algo que lembre esse reconforto. Muitas vezes, reconforto à mesa. Não deixemos esta data passar em vão. Não deixemos. Eu sei que muitos companheiros questionam, do movimento espírita, questionam aquela informação trazida por alguns médios, que nesse momento Jesus se aproxima mais da terra, e aí os companheiros falam assim, ué, mas ele não se afastou nunca? Mas a gente pode falar que através do pensamento nós poderemos nos aproximar de Jesus. Que tal trabalharmos dia a dia a lembrança de uma passagem de Jesus? E está muito rico, gente. Nós, através hoje da internet, temos muitas boas histórias. As parábolas lindamente interpretadas para criança, para jovem, para adulto. A gente pode pegar esse conteúdo, se apropriar desse conteúdo. Podemos nos apropriar mais do conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, saber um tanto mais sobre a vida dos seus discípulos, seus apóstolos, exemplos exuberantes. Poderemos trabalhar o nosso campo mental, trabalhar o nosso sentimento, mas trabalhar também as nossas mãos. As nossas mãos, na elaboração desse Natal de Jesus. Ah, mas a minha casa... Pois é, eu posso até não estar com vontade de enfeitar como eu enfeitava. Mas vamos pensar, eu posso receber visitas, e visitas espirituais. Às vezes até me surpreender com aquele ente querido que desencarnou e que tem como referência a nossa casa, a nossa vida. Naquele dia ele vir nos visitar. Olha, vim passar o Natal com vocês. Só que a gente não vê, a gente não sabe, né? Mas podemos ter essa presença. E a gente gostaria que essa pessoa chegasse e encontrasse o ambiente de qualquer jeito. É assim que a gente faz quando recebe uma visita? Quer dizer, deveria ser assim sempre. Mas a gente sabe, quando a gente recebe uma visita, a gente dá uma caprichada maior, né? Organiza mais, enfeita mais. Então, vamos pensar nisto. Teremos amigos espirituais que poderão nos visitar, aqueles companheiros que fazem parte do nosso culto do Evangelho no lar, desencarnado, poderão estar na nossa casa. E aí, nessa hora, a nossa ceia da forma mais simples e da forma que nós entendermos. Mas é importante que a gente organize a nossa mesinha. É importante que a gente faça a nossa prece de profunda gratidão ao Mestre Jesus, porque ele veio. É importante, aqueles que gostam da música, que se ouça uma boa música, a música espírita, uma música clássica. É importante que a gente coloque em nossa casa o ambiente festivo, mas para isso há de começar na nossa casa mental, o ambiente festivo. Então, que haja prece, que haja gratidão, que existam boas lembranças, sim, mas que a gente possa cultivar a saudade, não a melancolia e a revolta. Saudade, se tem, claro que teremos. Esse ano nós falamos aqui em casa, né? As tuas tias altamente animadas, né? Então era muito comum elas virem e até trazer alguma iguaria, tudo isso, né? Com aquela roupinha nova, fazendo parte da ceia, porque no dia seguinte, no dia 25, há o trabalho do Teresa d'Ávila com os assistidos de rua, em relação à ceia de Natal que se leva para eles. E elas sempre participaram, inclusive no almoço dos colaboradores, as três, né? A mamãe, que ainda está encarnada, e as duas tias, no corte de tempero, numa rapidez, numa velocidade que as pessoas sempre gostaram muito. Então, esse ano não será assim, até porque estamos no novo normal. As coisas vão ser embaladas aos pouquinhos, vão ser entregues. A gente mora numa vila, né? Na entrada da vila, para os carros que chegarem para entregar, vai ser diferente. Mas mesmo assim, então a gente vai sentir essa saudade e a lágrima cai. Normalmente saudade, gente, de boa lembrança. Isso não tem nada de mais. Mas agradecendo a Jesus porque ele veio.
Ele é o motivo da nossa união. Então, que a gente pense nisto, que a gente pense no Natal além do consumo, além da expressão material, para entrarmos no sentido profundo do Natal. Que a gente aproveite para meditar que essa pandemia não é um castigo, não é uma exclusão, porque Jesus é o mestre da inclusão. Que a gente possa ver, sentir, interpretar esse momento de pandemia como um momento de aprendizado, de interiorização, um momento de progresso, um momento de busca de equilíbrio, um momento de avaliação acerca do que é realmente essencial na nossa vida, um momento de revalidação do nosso projeto reencarnatório, de reavaliação do nosso projeto reencarnatório. E por tudo isso, meus queridos, nós teremos que agradecer a Jesus. Então, estamos vivendo esse tempo, vendo Jesus não só como interventor, não só como um legislador, não só como moralista, mas como mestre dos nossos corações, como refúgio do nosso olhar, como motivo, como está lá na obra Boa Nova, do irmão X, na conversa com Bartolomeu, em que Bartolomeu também estava meio triste. Ele estava triste pela idade, ele estava triste pelas limitações. E Jesus então falou, né? Bartolomeu, o evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E qual a boa notícia que não traz alegria ao coração? Então, queridos, que a gente possa viver esse Natal como o Natal do Evangelho, o Natal da Boa Nova, da Boa Notícia. E a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, ela vem relembrar para a gente. Ela vem relembrar que Deus é o nosso Pai, o nosso Paizinho. Ela vem nos lembrar que somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E é o grande ponto que o próprio apóstolo Paulo tem como bandeira, como estandarte. Ele fala: se não há ressurreição de mortos, então o Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé. Então a gente tem o Natal da imortalidade. Somos imortais. E os nossos amores, amigos que partiram, eles vivem. E muitos deles estão no aguardo do nosso equilíbrio, da nossa mensagem, para continuarem a caminhar com esse bom ânimo. E a gente pode oferecer a eles essa mensagem, essa boa notícia. Poderíamos oferecer. Principalmente para aqueles que só têm a nós como referência. Vamos oferecer a eles. A vida continua. Se eles são católicos, que a gente tenha como referência a sua igreja, a sua congregação. Se eles são abraçar as letras evangélicas, que a gente possa oferecer essa referência. Se eles são espíritas, que a gente ofereça a casa espírita. E se eles não têm nenhuma referência, que a gente apresente Jesus como médico dos médicos. Com certeza você ficará bom, meu irmão. E que a gente os entregue carinhosamente aos patronos, aos trabalhadores espirituais das nossas instituições. Que a gente entregue com toda confiança, porque em determinado momento, na nossa casa, Centro Espírita Leon Denis, num dia de finados, Dona Ivone do Amaral Pereira nos deu a seguinte comunicação: que os nomes que a gente coloca nas caixinhas de prece, nas caixinhas de radiação, mesmo que estejam nas maiores furnas de sofrimento, de escuridão, eles, os amigos espirituais, irão até lá, em respeito ao nosso amor, em respeito ao nosso cuidado, para ver o que poderá ser feito. Então, queridos, não existe nada nem ninguém perdido. E nesse Natal, já que eles estão desencarnados, quando eles estavam encarnados, a gente oferecia o presente, o mimo, a gentileza material.
hoje desencarnados, que a gente ofereça as flores das nossas preces, as flores das nossas orientações, a sintonia, a vibração desses trabalhadores espirituais junto a todos eles, esclarecendo dúvidas, aplacando revoltas, desentendimentos, vibrações de apoio. Nós poderemos distribuir a mãos cheias para eles. Esta é a proposta do Natal de Jesus, que não é o nosso Natal, é o Natal de Jesus. O nosso Natal é o nosso aniversário. No nosso aniversário, a gente pode fazer o que quiser, mas no aniversário de Jesus, tem que ser celebrado por todos nós, por toda a cristandade. E nós faremos da forma como entendermos. Só que não deixaremos de fazer. Não vale aquela situação, para mim Natal é todo dia. Olha só. Em nosso lar, no capítulo 32, Notícia de Veneranda, a gente tem a informação. É uma companheira que tem 1 milhão de horas de trabalho, sem reclamar, sem desistir e sem esmorecer, com alegria. E ela, né, é a grande arquiteta do nosso lar. Né? Ela criou os chamados jardins verdes, salões verdes. E nesses salões, a topografia, os bancos, né, é a topografia revestida de uma grama olente. Que delícia, né? Muito bom. E ali ela tem os ares artísticos. Então, quando o governador vem, ela sabe que ele gosta da arte grega, então tem colunas no estilo helênico para acolher. E o trabalho dela é tão interessante que a governadoria, que está lá no Ministério da União Divina, pediu a seu trabalho. E ela criou, então, um jardim em torno, no formato de estrela, reservando para cada mês do ano uma floração diferente. E André Luiz nos diz. E ela reservou para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, a floração mais bela. Pois que nessa época, a colônia entra em festa. São cantos, poesias, né, em homenagem a Jesus. E essas vibrações chegam até a terra, sensibilizando os nossos corações. Então, é essa emoção superior que muita gente fala assim, eu gosto de Ano Novo porque Natal é muito triste. Não é muito triste não, queridos. É emoção superior. É convite à lembrança do Mestre e do amigo Jesus. É a isto que nós somos convocados e somos, assim, estimulados. Então, não percamos esse momento nos alienando. Vou dormir, todo dia é igual. Não, gente. Até porque todos os dias não são iguais. Cada dia tem uma coloração magnética diferente no dizer do nosso Emmanuel. Então, vamos nos preparar, meus amigos. Vamos nos preparar para a comemoração do Natal de Jesus. Vamos nos preparar para dar um presente a Jesus. E o que a gente pode dar a Jesus? Jesus foi o espírito que mais nos estimulou ao bem, que mais nos estimulou a sair da concha do egoísmo. Foi o espírito que mais se fez irmãos, mesmo sendo um espírito superior. Então vamos, queridos, trabalhar na nossa vida as expressões da fraternidade, da compreensão. Vamos oferecer de presente o perdão de uma ofensa. Vamos oferecer de presente a retomada de um contato, mesmo que seja virtual, com aquele companheiro que há muitos anos a gente não vê, a gente não consegue chegar perto. Vamos aproveitar e tirar uma tarde, uma manhã, ou uma noite para ir restabelecer esse contato com alguém, com essa pessoa. Vamos dar alegria a alguém que está triste, que está sozinho. Ligar para aquele parente ou para aquele amigo que está enfermo e repete 30 vezes a mesma história. Vamos ouvir essa história como se fosse a primeira vez? E vamos dizer: Feliz Natal, feliz Tempo Novo, Jesus nasceu. Jesus é o amor, é o condutor das nossas vidas.
Vamos passar essa mensagem não como proselitismo, mas como sentimento de esperança nesse grande momento de transição por que estamos passando. E aí Jesus já havia falado para todos nós: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, que este amor de Jesus possa se expressar em cada um de nós, através de cada um de nós, no cumprimento dos nossos deveres, sim, mas fazendo um pouquinho mais em nome dele, porque ele falou: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. E aí o servo fala assim: mas quando, Senhor? E ele falou: cada vez que fizeres isto a qualquer um desses pequeninos, é a mim que estareis fazendo. E temos muitos pequeninos neste momento. Pequeninos, materialmente, mais fácil de serem identificados. Aqueles que estão passando pela dificuldade da vida material. É mais fácil. Mas temos os pequeninos da emoção. Aqueles que estão tombando na depressão, na perda da saúde mental, na perda da alegria de viver. Aqueles que estão tombando no desânimo. E, quiçá, até alguns de nós entrando por esse caminho. Então está na hora, queridos, de nos lembrarmos do Natal de Jesus, porque ele falou, está lá anotado em João 10, 10. Eu vim para que em mim tenhas vida, e vida em abundância. E que a gente veja abundância como sinônimo de bom ânimo, de alegria de viver, de certeza da paz, de certeza de que Filho de Deus foi criado para dar certo. E criado para dar certo, com certeza o amanhã será muito melhor, muito mais feliz, muito mais iluminado. Mesmo que as nossas árvores, as nossas janelas, não tenham a luz artificial, mas a luz da alegria, a luz da fé, ela haverá de brilhar em nossas vidas. E é a Mara Ornelas, né, que nos ajuda nessa poesia belíssima desse livro Antologia Mediúnica de Natal, Ante Jesus. Eis que passa no tempo a imensa caravana, a multidão revel que humilhada se agita, reis, tiranos e heróis, rondando a turba aflita e fugindo à verdade augusta e soberana. Sobre carros triunfais a treva se engalana, e a mendaz ilusão freme, goza e palpita para arrojar-se, após a miséria humana, na cinza que se acolhe a majestade humana. Mas tu, mestre da paz, que a bondade ilumina, guardas imorredoura a grandeza divina, sem que o lodo abismal te ofenda ou desconforte. Tudo passa, descendo a sombra do caminho, mas no sólio da cruz ainda imperas sozinho, na vitória do amor que fulge além da morte. Então, queridos, o amor de Jesus brilha além da morte, brilha além das dores, brilha e brilhará além da pandemia. E quando nos sentirmos sozinhos, quando nos sentirmos limitados, desprotegidos, desamparados, que a gente possa se lembrar de Jesus quando diz assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece uma a uma, cada uma de suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome, e ela o reconhece pela voz. Que a gente procure, através do trabalho com a nossa emoção, reconhecer a voz de Jesus, o comando de Jesus no dia a dia de nossas vidas. E naquela hora em que a solidão bater, que a gente possa trabalhar assim. Eu sou uma ovelha. Jesus cuida de mim. Jesus me conhece pelo nome. E eu estou caminhando no grande esforço
de reconhecê-lo pela voz. Queridos, Feliz Natal com Jesus. Feliz Natal de Jesus. Muita paz, muita luz.